nós iremos comentar hoje aqui, hoje quarta-feira, né? A disciplina de implementação de projeto web. Na última semana, antes do recesso aí, a gente tinha comentado sobre o diagrama de caso de uso, né? O diagrama de uso. E depois eu comentei sobre esse documento bem aqui, ó, esse documento de requisitos, que foi um documento para vocês tirarem como. Aí eu, se eu não me engano, já mandei para vocês. Vocês irão, na verdade, fazer o trabalho de vocês de acordo com a temática do sistema que vocês escolheram. Deixa eu mostrar aqui como é que na última, a gente recapitular para vocês se situarem aí. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, por exemplo, na verdade, ó, Juan, tu ficou com o Matheus Bezerra e vocês ficaram com o sistema de lanchonete, né? O Rogerson e Osias com o delivery, Paulo Vitor e Lucas de Abreu, eles não decidiram. Então, o que cada equipe ficou aqui para trabalhar, né? Para trabalhar o sistema que vocês mesmos escolheram. Então, só para a gente se situar. Então, deixa eu ver. Eu acho que aqui em banco, e se eu não me engano, o diagrama de classes, eu não comentei ainda. Eu não comentei diagrama de classes. Eu acho que eu tinha começado a falar sobre banco, né? Sobre banco de dados, a modelagem de banco de dados, né, gente? Eu tinha começado a falar. E diagrama de classes eu não tinha falado. A parte de interface gráfica também eu não cheguei a falar também. Na verdade, tu começou a falar do caso de uso e depois ele. Mas eu escrevi algumas coisas sobre modelagem. Eu acho que eu não mostrei foi slide, aquela coisa toda. Então, bora fechar aqui a documentação de requisitos. Essa daqui já está no sistema. Já expliquei mais ou menos como é que vocês devem fazer. Aqui é o modelo que vocês devem seguir. E já comentei já sobre esse documento. Sobre banco, que é um assunto aí que a gente vai abordar hoje, tem alguns tópicos aqui. Eu vou tentar passar o máximo de conhecimento a respeito do banco para vocês já terem na verdade, relembrar, né? Relembrar muita coisa. Uhum. Que vocês consigam já fazer o diagrama de entidade de relacionamento, né? Do sistema de vocês aí. Vamos lá, os conceitos básicos de banco, né? Depois tem alguns modelos de dados, linguagem de definição e manipulação de dados, a arquitetura, né, de um SGBD, recursos e tarefas em banco de dados e visões de banco de dados. Depois que eu comentar essa parte mais teórica, eu vou comentar sobre um diagrama de relacionamento que eu estou fazendo e vou frisar um pouco sobre relacionamento, né? De um para muitos, aquela coisa toda, os relacionamentos, multiplicidades. Aí eu vou mostrar a parte no sistema mesmo, né? No sistema mesmo, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão de chaves de relacionamento, né? Entre tabelas. Vai ser assim que a gente vai terminar aí a aula de hoje. Tem bastante coisa aí. Básico, né? Motivação, banco de dados, né? Fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, cara, tudo que a gente pensar e imaginar
nos dias de hoje, tem um banco, cara. É um negócio impossível de não ter. Então, assim, são mais diversas áreas que o banco de dados ele existe, né? Seja um cadastro simples, seja um sistema aí para uma escola, enfim, operações bancárias, reserva de hotel e por aí vai. São várias as situações onde nós devemos, na verdade, criar um banco de dados, que nada mais é um local onde nossas informações irão ficar guardadas, né? Se a gente não tiver o cuidado de guardar essas informações, não vai adiantar muita coisa nos sistemas da gente, né? Porque a intenção do banco é guardar, receber essas informações que vão estar vindo do usuário final, enfim, por intermédio, né, de algum aplicativo, um site, um sistema web, um sistema desktop, ou simplesmente interagindo diretamente com o SGBD. São basicamente as formas de você inserir informações, né? Aquelas informações básicas, né? Dado, informação, né? Representação da informação, né? Informação é quando você junta vários dados e consegue dar um sentido. Dá um sentido, né? Aí você consegue pegar vários dados e dar um sentido para aquilo e assim gerar uma informação. É o que define, deixa eu ver, é o que caracteriza a informação, né? Sei lá. Eu posso, Eu posso falar. por exemplo, eu posso pegar vários dados da tua pessoa, né? Por exemplo, endereço, CPF, sexo, profissão. Eu tenho vários dados. Identificação do dado, né? Exatamente. Tenho que vários identifica. dados para falar. No caso, é o que identifica nesse dado. Isso. A informação, ela dá sentido, né? A informação, ela é como é que se diz? Seria os dados trabalhados, né? De forma conjunta, né? E não separado. Basicamente isso. Antigamente, né, eu usava de muita coisa. A turma ainda usa muita planilha do Excel, por exemplo, né? Para poder guardar informações, guardar dados, né? E, consequentemente, informações. Planilhas como o Notepad, o Word, que são os processadores de texto, também são usados para guardar informações. Mas não é muito adequado, digamos assim, para algumas coisas. Se for uma situação bem trivial, simplória, sim, mas se for uma coisa que você vai precisar gerenciar, tirar relatórios, aí complica. E para isso é que existe o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o armazenamento de grandes volumes de dados, com recursos de armazenagem, acesso e manipulação de dados com facilidade, eficiência e segurança. Ou seja, o SGBD, né, é um sistema que vai gerenciar os vários tipos de banco de dados que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir aqui o PHP MyAdmin. Vou abrir aqui o PHP MyAdmin só para a gente ter essa ideia. Que, na verdade, o PHP MyAdmin, ele é uma interface gráfica do MySQL. Na verdade, para ser bem mais preciso, ele é uma interface gráfica, né? Que facilita aí a gente interagir. A gente poderia interagir com o nosso banco de dados diretamente de uma tela similar a essa.
parecidíssima com essa, como a gente já fez várias vezes na sala de aula em outras disciplinas. Mas não é tão elegante assim, não é tão legal. Bacana é você ter um programa para fazer a interface gráfica do teu SGBD. Então, assim, quando eu falo, ou quando a gente fala aqui em SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, eu estou falando do MySQL, por exemplo, como exemplo, né? Do MySQL. Então, tem essas duas formas de você acessar o MySQL. Ou usando um programa de interface gráfica, ou usando mesmo o prompt de comando, né? Um prompt de comandozinho. Eu não sei se eu estou com ele aqui instalado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Talvez eu esteja com ele aqui instalado. Deixa eu ver. É o consolezinho. Deixa eu ver se ele abre aqui. Que é esse rapaz aqui, ó. O console, né? Deixa eu ver se eu lembro da senha aqui. Ah, não lembro não. Então, assim, através daquela tela preta que apareceu, eu consigo acessar as mesmas informações que estão aqui. As mesmas. Por exemplo, eu vou entrar nesse banco aqui, Iótica, e aqui eu vou ter algumas tabelas já feitas. Então, aqui. Então, basicamente, eu tenho algumas tabelas que eu criei, outras é do próprio SGBD que ele cria por padrão. O certo é que eu tenho um local para gerenciar esses meus bancos de dados, que é basicamente o conceito de sistema gerenciador de banco de dados. Então, tem vários bancos, na verdade, tem vários gerenciadores de banco de dados, sendo que, sem dúvida, os mais utilizados no meio acadêmico é o MySQL. Mas tem outros, tem um Oracle, tem um SQL Server, e por aí vai. Tem vários, né? Vamos lá, sistema de banco de dados. É composto aí de dados, hardware, softwares, pessoas, né? Usuários técnicos. Então, isso tudo aqui vai fazer parte do ecossistema, né? Que envolve um sistema de banco de dados. O banco de dados seria isso, coleção de dados interrelacionadas, representando informações sobre um domínio. Um conjunto, uma coleção de dados interrelacionados. O que seria isso? Basicamente é isso. Esses dados correlacionados que ele está falando seriam essas tabelas aqui, ó. Que essas tabelas, elas têm correlacionamento entre elas. Eu sempre comentei com vocês que tem uma tabela que ela sempre se relaciona mais com as outras. No caso aqui, essa tabela receita aqui, ó. Depois deixa eu ver se eu mostro aqui ela nessa outra ferramenta aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu diminuo aqui o zoom. Essa tabela receita. Ela tem, ao tanto de tabela que, na verdade, todas, com exceção dessa tabela login aqui, mas as demais, ó, se você ver aqui embaixo em verde, ela vai receber o código do cliente, né, a ForeKey de funcionário e a ForeKey de lentes. Então, ela se relaciona com 3 tabelas. Ela recebe uma ForeKey de 3 tabelas. Então, ela passa a ser, digamos assim, a tabela mais importante aqui do nosso ecossistema aqui, né? Do nosso diagrama de entidade, né? Então, como eu sempre comentei, né? Sempre vai ter uma tabelinha que vai chamar mais atenção do que as outras. Então, vamos lá para o slide. Sistema de banco de dados, né? Software com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações dos bancos de dados e desenvolvimento de programas e aplicativos. Já comentei. Para você interagir com o teu banco de dados, você pode interagir, na verdade, de 2 formas. Ou você cria uma interface gráfica para manipulação desses dados, né?
Então, você cria uma interface gráfica, que é o que a gente estuda, que os aplicativos, os sistemas que a gente estuda e tal, aquela coisa toda, é basicamente com essa intenção, né, de criar uma interface gráfica fácil para que o usuário leigo ele consiga utilizar dessas informações. A segunda forma é se você tiver um conhecimento técnico, né? Sei lá, de SQL, por exemplo. Se você tem um conhecimento técnico de SQL, você vai conseguir inserir as informações diretamente no banco, sem interface gráfica nenhuma. É a outra situação. Aqui na verdade, aqui algumas definições bibliográficas, tá? Silberchat 92 é o software que manipula todos os... O SGBD, né? A definição dele. Software que manipula todos os acessos ao banco de dados. Proporciona a interface de usuário ao sistema de banco de dados, né? Então, é basicamente o que o PHP faz. Ele proporciona uma interface gráfica para que os dados eles consigam ser acessados de maneira um pouco mais amigável, né? Basicamente, é essa definição aqui, é o sentido dessa definição aqui. Vamos lá, prosseguir. Objetivos do SGBD. Vamos lá, isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco, né? Prover independência de dados às aplicações, estrutura física de armazenamento e a estratégia de acesso, né? Quais são as vantagens de se ter um SGBD? As vantagens. Rapidez na manipulação e no acesso à informação, redução do esforço humano, né? Porque você vai criar uma interface gráfica para o cara utilizar, né? Para o cara poder manipular, né? Os dados do banco, né? Redução de redundância, né? E inconsistência de informações. Isso aqui, essa questão aqui de redução de informações e de inconsistência de informações, isso aqui está altamente relacionado da forma como você vai criar o teu diagrama de entidade de relacionamento. Está altamente relacionado com isso aqui, com a forma como você vai criar as tabelas e como você vai criar os relacionamentos entre elas. Tem tudo a ver com isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Compartilhamento de dados, etc. Acesso ao banco de dados através de um SGBD, né? Ou seja, o usuário, a aplicação, né? Ele interage com o SGBD e dentro do SGBD ele vai ter acesso ao banco de dados, né? Ou aos bancos de dados que a aplicação pode estar tendo acesso, né? Você pode fazer uma aplicação e ela ter acesso a vários bancos de dados diferentes, entendeu? Isso é totalmente comum, entendeu? Você pode criar várias bases de dados, por exemplo, eu posso criar um aplicativo e ele vai interagir, por exemplo, o mesmo aplicativo com esse banco aqui, hotel, e esse iótica, sem problema nenhum. Você pode perfeitamente fazer isso. A situação é que vai dizer, né, se é interessante ou não. Porque, assim, você já pode ter, na verdade, você pode chegar numa determinada situação de uma empresa, etc e tal, e nessa empresa já existia um banco de dados, entendeu? E você pode apenas interligar o teu sistema com aquele banco de dados e criar um novo banco de dados teu. E você conseguir se conectar com os dois, entendeu? Pode ser que em alguma situação que você encontre, seja necessidade, você consiga enxergar a necessidade disso, né? Então, você já fica sabendo que existe e essa possibilidade, ela pode acontecer. Não é nada demais. Tarefa de SGBD, ó. Manutenção da integridade, controle de concorrência, backups, né? Segurança contra acessos indevidos. Então, assim, os nossos modelos lógicos de banco,
ele é muito voltado a registros. Só que, com a expansão do paradigma de orientação a objeto, muitos bancos já estão sendo feitos, né? Muitos diagramas já estão sendo feitos baseados nos conceitos de orientação a objeto e não tanto mais em registros. Então, isso já é uma realidade. Se eu não me engano, eu nunca utilizei, mas quem já conheço algumas pessoas que utilizam o SGBD, o Mongo, acho que é Mongo MDB, acho que é Mongo MDB, uma coisa assim, que é um banco de dados orientado a objeto. Como é o nome? MongoDB. Né? Eu, particularmente, ainda não utilizei esse sistema de banco de dados, mas quem já utilizou disse que é voltado à orientação a objetos. Então, mais uma coisa aí que nos mostra que a orientação a objeto é um negócio muito forte. Extrapola o âmbito da programação. No nosso caso aqui, nós iremos comentar bastante sobre o modelo de entidade de relacionamento, que é o que está mais próximo a nós, né? O modelo de entidade de relacionamento. O orientado a objeto a gente vai deixar para um outro momento. Mais um pouco de conceito, né? Os modelos lógicos baseados em registros. Tem um modelo relacional, um modelo em rede e um modelo hierárquico. No modelo relacional, dados e relacionamentos entre dados são representados por tabelas, cada uma com sua coluna específica. Então, nós iremos começar a falar aqui sobre o principal modelo, né, que é o modelo relacional. Esse aqui, ele é campeão, né? Basicamente, a maioria dos programadores utiliza mais esse modelo relacional. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de uma table, né? De uma tabela, onde eu tenho 5 campos, e que podem ser chamados também de 5 atributos: nome, rua, cidade, conta e saldo, né? Então vamos, passo aqui para a próxima. Beleza. Aqui a gente já vê a questão lá do relacionamento. Aqui eu tenho duas tables. A table 1 nada mais é do que o cadastro de um cliente, cadastro de uma pessoa, e essa segunda tabela é como se fosse o cadastro de uma conta. Cadastro de uma conta. Ou seja, eu vou associar essa primeira tabela com a segunda. Ou seja, esse França bem aqui, ó, que está na tabela 1, é esse mesmo França aqui, ó. Só que aqui, na verdade, ele está sendo representado, o França aqui está representando, melhor dizendo, o código dele, ó, que é o 001, entendeu? A nível de banco de dados, o que fica gravado, na verdade, nessa tabela 2 aqui, é o código do cliente. O código do cliente é que realmente fica gravado, insert, quando você insert. Só que para o usuário final, você pode fazer lá um SQL e fazer essa conversão, digamos assim, né? Você, em vez de aparecer o código do cliente, aparece só o nome do cliente. Vai ficar muito mais fácil na hora de você fazer um formulário, um relatório, por exemplo, né? E também para o usuário final, né? Para o atendente, né? Para aquele cara que não tem conhecimento técnico de nada, e ele vai sentir muito mais facilidade de utilizar o teu sistema vai ser muito mais intuitivo se você assim fizer. Mas se você quiser deixar o código mesmo, sei lá, o 001 no lugar do França, funciona, vai dar certo do mesmo jeito, só que a intuitividade vai lá para baixo, entendeu? A intuitividade vai ser uma coisa que vai ser um ponto negativo, né? No teu sistema. Então, assim, tu tem que pensar no teu sistema da forma mais adequada para o usuário. O usuário ele tem que sentir facilidade a usar o teu sistema. Isso aí é um dos fatores aí que contribui muito aí para o sucesso do sistema.
Beleza? Vamos lá. Visões de níveis de arquitetura, né? De um sistema de gestão de base de banco de dados. Então, assim, nós temos aqui 3 níveis, né? O nível físico, o nível conceitual e o nível de visualização, né? Esses 3 níveis aqui com relação à nossa base de dados. Então, a nossa base de dados ela tem 3 níveis. Então, vamos ver que níveis são esses, né? O nível físico corresponde à forma como os dados da base de dados são armazenados e organizados internamente no sistema informático, né? Ou seja, é como os dados irão ficar realmente gravados no teu HD, lá nas trilhas e setores. Podemos dizer assim, no mais baixo nível possível, né? No nível físico. Então, o nível físico, ele está relacionado ao armazenamento, como é que ele vai ser feito, como é que isso vai ser guardado no HD, né? Seguindo lá aquela divisão do HD, né? De trilhas e setores. Então, nível físico é isso. Nível conceitual é esse nível aqui, ó, que eu acabei de te falar. Esse bem aqui, ó. Nível conceitual é esse aqui. Isso que eu estou falando, mostrando aqui, ó. Esse aqui é o nível conceitual, onde você cria os teus diagramas já com os relacionamentos. Esse é o nível conceitual que o slide está comentando. Ó. Se você ver aqui as figurinhas aqui, ó, ele vai estar mostrando essa parte dos relacionamentos. Né? Corresponde à forma como os dados são estruturados ou organizados ao nível da sua concepção lógica, ou seja, o número e o tipo de atributos em que a informação é estruturada, as relações entre os dados, né? Então, essa é a parte mais lógica, né? A parte lógica, onde a gente delimita aí os relacionamentos, identifica as tabelas, os atributos, chave primária, chave estrangeira, e por aí vai. E o de visualização é esse nível aqui, ó, onde você já vai estar usando uma linguagem de alto nível, né? De preferência, que pode ser o próprio PHP, o Java, ou Ruby on Rails, seja lá qual for, e você vai expor isso aqui para o usuário final. Aí, deixa eu ver aqui se eu mostro para ti aqui um negócio. Só para deixar mais caracterizado aí, ó. Olha só, esse exemplo desse sistema aqui, ó, que está ainda em construção. Essa camada que ele está falando aqui, esse nível de visualização, é esse nível aqui, ó, onde eu tenho essas informações de um determinado registro, né? E fica extremamente fácil para o usuário final utilizar, né? Então, fora isso aqui, para o cara poder enxergar esses dados, ele teria que vir lá no meu banco, aqui, ó. Deixa eu ver, acho que a tabela cliente. É cliente. Você vê que cliente, ó, a tabela cliente aqui, ó, eu tenho só 2 registros, né? O Carlos Magno e o Júlio César, que são esses dois rapazes aqui, ó. O Júlio César e o Carlos Magnus. Então, para quem não tem conhecimento técnico, e é a nossa obrigação como programador, como analistas de sistemas e a galera que trabalha na parte de desenvolvimento, tem uma obrigação de tentar fazer uma interface gráfica o mais simples possível e funcional, intuitivo, onde o nível de usabilidade seja bastante alto. Correto? Tá dormindo não, né? Alô? Oi.
Você tá dormindo aí. Beleza, vamos lá. Vamos seguir. Introdução ao modelo de entidade de relacionamento. Aquelas velhas histórias que a gente já comentou, né? As nossas tabelas, as nossas entidades, professor, disciplina e aluno. O nome do nosso relacionamento, né? Leciona e estuda. E os nossos atributos, sendo que esses que estão em negritos, eles marcam as nossas chaves primárias, né? Então, aquele mesmo esquema lá, né, que a gente comentava. O relacionamento, ele tem que ter um nome. O relacionamento, ele tem que ter uma nomenclatura. É igual como se fosse o nome de uma variável. Não pode ser uma frase, nem um texto. Tem que ser, no máximo, 1 ou 2 palavras, ou 3, entendeu? Como se fosse o nome de uma variável. Não pode ficar muito grande, não. Então, é basicamente isso. Aqui eu não estou expondo nenhum relacionamento em si, né? Assim, explicitamente. Nenhum relacionamento em si, nem a cardinalidade e tal. Somente dando um review aqui bem simples. Deixa eu ver aqui, o que é que tem aqui? Eu vou dar uma relembrada aqui também nos atributos, né? Para a gente poder fazer com nossas atividades. Por exemplo, o que são atributos simples? São atributos indivisíveis. Obviamente, atributos que não vão se dividir. Por exemplo, o RG, CPF, telefone e por aí vai. São atributos que não vão se dividir. O atributo composto é o inverso. São atributos que você pode estar dividindo, na verdade, criando uma outra tabela, né? Porque, assim, tem muita gente que faz... Deixa eu voltar aqui para o diagrama. Tem muita gente que pega esse atributo aqui, endereço, e dele cria aí ele retira esse atributo endereço da tabela, por exemplo, é a tabela cliente, ele retira ele daí e cria uma nova tabela para ele. E faz o relacionamento entre a tabela cliente e a tabela endereço. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que que um cliente, ele pode ter um ou vários endereços, ou um endereço pode ter um ou vários clientes, entendeu? Aí vai da regra de negócio do sistema que você está fazendo. Se você achar interessante fazer isso, dividir esse atributo endereço e criar uma nova tabela, você tem essa opção de fazer isso. Então, isso é um atributo composto. Esse atributo que ele está falando aqui, ó. Atributo humano valorado. Por exemplo, o CPF, uma vez, é um valor por vez no registro. Ou seja, são campos que não aceitam mais de um valor no mesmo registro. Por exemplo, se o cara for cadastrado em um sistema aí qualquer, sei lá, para receber dinheiro, ou sei lá, alguma coisa do governo, você não pode ser cadastrado 2 vezes com CPF diferente. Ou seja, tem que haver só um cadastro teu e com um CPF por registro seu, entendeu? A não ser que o cara seja estelionatário e tenha vários CPFs, entendeu? Ou vários RGs. Aí já é outro esquema aí. Diferente do multivalorado. O multivalorado é o oposto. É o campo que pode ter mais de um valor, mais de um registro, né? Por exemplo, e-mail. E-mail, geralmente as pessoas podem ter mais de um e-mail. Outra coisa, telefone. Geralmente as pessoas podem ter mais de um número de telefone. Então, são campos que podem ter mais de um valor, entendeu? Tu pode ter mais de um campo, na verdade, né? Tu pode ter mais de um campo do mesmo tipo, né? Do mesmo nome, né? Celular 1, celular 2, e-mail 1, e-mail 2. Então, pode se repetir. Agora, CPF 1 e CPF 2 é que fica complicado, né? É que não dá, é crime na certa. Aí tem atributos nulos, campos sem preenchimentos, aí tem atributos derivados, né? Isso aqui é legal, são atributos automáticos.
Por exemplo, você tem 3 campos. Por lá, vamos pensar na situação de um sistema para um comércio normal, sistema de comércio. Agora esqueci o nome desses sistemas, isso aqui é comercial. Agora, enfim, eu esqueci o nome do sistema. Automação, acho que é automação comercial, uma coisa assim. Esses tipos de sistema, por exemplo, o cara informa lá vai informando os itens, né? Que a lista de compras que o cara realizou. Aí o cara vai jogando esses dados no sistema. Sei lá, o feijão que ele comprou, o arroz, o milho, a pipoca, a farinha e por aí vai. No final, ele vai apertar lá um calcular e o preço vai ser adicionado em um campo automaticamente. O que significa que esse valor, esse campinho, ele é um atributo derivado, ou seja, ele depende de outros dados para poder formar o valor dele. É basicamente isso. Basicamente isso. Aí que são estereótipos, né, de representação gráfica dos atributos. Aí a imagem por si só fala, tá? Então, são só estereótipos aí de como você pode estar representando isso na criação ainda. Na verdade, na concepção aí do teu banco, né? No momento que tu faz isso, na verdade, é um dos primeiros passos depois que você levanta os requisitos, né? Entende quais são as regras de negócio, aí você começa a documentar. Aí essa parte aí especificamente que eu estou falando aí é uma parte que diz respeito, digamos, antes do cara começar a colocar o SQL para rodar. É mais ou menos nessa linha do tempo aí. Antes de você começar a criar o script em si, você faz isso. Você pode utilizar esses estereótipos aí. Basicamente nesse momento aí. Chave primária, né? A gente já falou bastante, né? Chave única, que não pode se repetir. É uma chave que identifica um registro. Basicamente isso, né? Aí tem a chave primária simples e a chave primária composta. Bora ver aqui. Chave primária simples é aquela que, por exemplo, quando você se cadastrou ou quando cadastraram você no sistema aí da faculdade, é gerada uma matrícula para você. Essa matrícula é única e só você tem. Então, toda pesquisa que eles fizerem para procurar dados a teu respeito, eles vão geralmente usar essa matrícula, porque ela é uma chave que te identifica, né? Dentro do banco de dados deles. Chave primária concatenada. Isso aí, cara, é quando tem um relacionamento de muitos para muitos. Aí você, por exemplo, vai pegar a chave primária da tabela 1, a chave primária da tabela 2, e elas duas vão se fundir e virar só uma aqui nessa table 3. É basicamente isso. Você vai unir essas duas chaves primárias, vai uni-las e adicionar aqui na table 3. Assim, ela vai virar uma chave primária composta na table 3, né? Na tabela 3. Basicamente isso. Entidade fraca. Deixa eu ver aqui. Apresentação de entidade fraca. Passar aqui. Deixa eu identificar para explicar isso não. Relacionamento, especialização e agregação. O que é que tem aqui de diferente aqui? Aqui é um relacionamento. Esse relacionamento entre os dados é o que nos permite descobrir, dada duas entidades, aluno e turma, qual a turma o aluno pertence, conforme a figura abaixo, né? Aqui é o seguinte, o aluno pertence na verdade,
Uma turma pode pertencer a um ou vários alunos. E um aluno, ele só pode pertencer a uma turma. Esse aqui é o sentido do negócio aqui. Uma turma pode pertencer a um ou vários alunos, mas um aluno só pode pertencer a uma turma. Aqui basicamente, esse relacionamento aqui de 1 para N, de 1 para muitos, é o que mais ocorre. É o mais corriqueiro. É o mais comum aqui dos nossos diagramas. É mais sobre relacionamento. Imagino que seja necessário armazenar os dados do professor que lecionou e tal. É mais um casozinho aqui, deixa eu passar. Aqui a parte teórica, né? Um relacionamento é representado por um losango com o nome dos relacionamentos ao centro. O nome do relacionamento pode ser um verbo, como, por exemplo, pertence, seleciona, estuda, etc. Ou também pode ser uma composição dos nomes das entidades, né? Como, por exemplo, aluno-turma, em vez de pertence. A parte mais teórica aí. Deixa eu ver aqui, atributo descritivo. Um professor pertence a uma disciplina pertence a um professor, e um professor pertence a uma ou várias disciplinas. Nesse caso aqui, fica um relacionamento de N para N, é necessário que se crie, na verdade, uma terceira tabela aqui, ó. Nesse contexto aqui. É como se uma disciplina ela pertencesse a mais de um professor. E um professor, obviamente, geralmente ele leciona mais de uma disciplina. Então, nesse contexto aqui, é obrigatório criar uma terceira tabela aqui, ó. Ele vai pegar o ID do professor e o ID da disciplina e eles vão se unir aqui e gerar um novo campo nessa tabela aqui e assim facilitar aí na hora de fazer um relatório, uma consulta, né? E por aí vai. Aqui já vamos falar de cardinalidade. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui que fica mais fácil. As cardinalidades dos relacionamentos, 3 tipos, né? Um por um, para muitos e muitos para muitos, que a gente já está falando há um bom tempo aí. De 1 para 1, né? Ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto da outra entidade e vice-versa. Por exemplo, um professor ele pode dirigir somente uma escola e uma escola só pode ser dirigida por um professor. Então, a interação que há aqui é igual a que a definição mostra aqui, né? Ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto da outra entidade. Então, um professor ele só pode dirigir uma escola, ou seja, um objeto, né? Uma escola. E uma escola só pode ser dirigida por um professor, né? Por um objeto do tipo professor. Essa aí é o que ele está expondo aqui nesse slide. Vamos ver aqui. Aqui ele já colocou mais detalhado aqui. Ó, um professor ele pode dirigir 0 ou uma escola. Mas uma escola pode ser dirigida somente por somente um professor. Não existe essa possibilidade de uma escola ser dirigida por 0 professor e um professor. Não faz sentido, né? Se a escola existe, ela precisa de alguém para dirigi-la, né? Mas nem o contrário não é 100%. Por exemplo, pode ter um professor que ele não seja o diretor da escola, seja apenas um professor, entendeu? Então, por isso que esse 0 aqui, ele existe nessa situação, nessa leitura, né? De professor para escola, e o contrário, ele é falso. Uma escola, ela não pode ficar sem, no mínimo, um e no máximo, um professor. Entendeu? Aqui mais situações aí. Mais situações do mesmo. Vamos ver aqui. Para N, né? Na verdade, aqui já é 1 para N.
Ocorre quando um objeto de uma entidade pode se relacionar a vários objetos de outra entidade, mas o contrário não é verdadeiro. Então, vamos ver aqui, ó. Uma escola, um professor, ele trabalha em uma escola. Numa escola trabalham um ou vários professores. Então, um professor trabalha em uma escola, mas uma escola ela pode ter um e vários professores trabalhando. E essa parte aqui de baixo é a parte do slide anterior. Continua a mesma definição, né? De 1 para 1. Só que essa de cima aqui, ela modifica, né? A situação aqui, ela requer uma cardinalidade de 1 para muitos. Ou seja, um professor trabalha em uma e no máximo uma escola, e uma escola pode ter no mínimo 1 a N professores trabalhando, né? Infinito, né? A não ser que o cara quisesse colocar no lugar do N, colocar um 10, por exemplo. Aí estaria dizendo que teria no máximo, no mínimo, um professor e no máximo 10 professores. Entendeu? Cardinalidade de 1 para muitos. De 1 para muitos. Deixa eu ver o que tem aqui de diferente. Uma escola trabalha 1 professores. Uma escola dirige. Uma escola dirigida por um professor. Um professor pode dirigir uma escola. Vamos lá, um professor ministra uma ou várias disciplinas. E uma disciplina pode ser ministrada por um ou vários professores. Então, nesse caso aqui, vai ter a necessidade de criar, na verdade, é um relacionamento de muitos para muitos. N de um lado e N do outro, né? Então, é necessário que se crie uma terceira tabela aqui, ó. Somente isso. Relacionamento ternário, acho que não vai cair na prova. Deixa isso para lá. Deixa eu ver aqui. Agora aqui para o IDE, senão fica muito cheio de conceitos. Vamos lá, eu vou otimizar aqui o tempo, eu vou aproveitar esse diagrama que eu já criei aqui. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Vai ser com isso aqui mesmo. Nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum exemplo de muitos para muitos e eu acho que nem de 1 para 1. Eu só vou ter mesmo de 1 para muitos. Que, como eu falei, né, como eu sempre comento, é o relacionamento mais comum que a gente enfrenta, né, no dia a dia. O que eu queria mostrar, na verdade, não era nem tanto só a tabela aqui em si, porque o diagrama em si eu já mostrei bastante, mas eu vou só dar aqui a última frisada aqui. Por exemplo, essa tabela cliente, ela se relaciona com a tabela receita, né? Se a gente for bem aqui embaixo, deixa eu tentar aqui, puxar aqui para baixo, ver se fica melhor. Por exemplo, essa tabela cliente, o ambientezinho aqui é bacana porque ele já deixa visualmente marcado aí, ó. Se você observar na tabela do lado aí, nessa tabela grandona, que é a tabela de receitas, tem aí cliente, underline, código cliente do tipo int. Ou seja, esse campo aí é a chave estrangeira correspondente à chave primária dessa tabela cliente, ó. Que no caso é esse campo bem aqui, ó, que tem a chavezinha aqui, ó, que se chama código cliente do tipo inteiro. Ou seja, eu criei uma representação, um campo que vai representar esse atributo código cliente na outra tabela. Aqui eu preciso criar um campo e também preciso criar um campo do mesmo tipo, int, ó. Se você observar,
código cliente aqui é int, e a chave estrangeira correspondente a ela também é do tipo inteiro. Então, é uma coisa que a gente deve observar. Ambas os atributos devem ser da mesma natureza, do mesmo tipo. Aí, se você também observar aqui as outras, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar essa daqui. Por exemplo, essa tabela lente aqui, ó. Ela tem aqui como chave primária, né? A código lente, né? Código lente, o tipo int. E aqui na tabela receita, ela tem lá, ó, a chave estrangeira dela, que é a lentes, underline, código lente do tipo inteiro, né? Que é, na verdade, a foreign key, né? Que é a representação do atributo correspondente à chave primária da tabela lentes, né? E assim eu vou fazendo esse qual relacionamento. Ou seja, de um para muitos. Essa tabela aqui, ela pode ter várias instâncias de lentes. Ou seja, eu posso fazer correlacionamento com vários registros da tabela lente. Por isso que esse pé de galinha aqui, ele está virado para cá e não para cá, e não o contrário. Por quê? Porque essa entidade, essa tabela lentes, ela pode ter uma ou vários relacionamentos dela com essa tabela receita. Assim, vale para a tabela cliente e para a tabela funcionário. É o mesmo contexto. Aí tem essa tabela aqui que está mais isolada, que é a tabela de login, que eu fiz ela, mas ela não se relaciona com ninguém. Ela até poderia se relacionar, mas eu não coloquei. Então, assim, ó, como é que isso aqui fica no sistema? Deixa eu abrir aqui a interface gráfica relacionado a essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Dá para ver de boa aí, né? Tá me ouvindo, irmão? Tá calado demais aí, mano. Dormiu? Oi, tô ouvindo. Beleza. Ó, essa interface aqui, na verdade, esse protótipo, né, de tela, ele é a representação, né, daquela tabela de receitas, aquela tabela enorme que está lá no banco. Aqui, na interface gráfica, ela deixa o negócio mais organizado, né? Aqui para poder o usuário comum poder utilizar sem ter dificuldades. Então, assim, ó, esse campo cliente, ele não existe na tabela de receitas. O que existe na tabela de receita é a foreign key da tabela cliente, entendeu? O que existe é isso. Esse primeiro campo bem aqui, que eu coloquei como cliente, na verdade, é o código do cliente que eu vou estar cadastrando nesse campo bem aqui, ó. A mesma coisa com esse campo lente. Eu não vou estar colocando, por exemplo, o nome da lente aqui, não. Eu vou estar colocando o código da lente. Só que para o usuário comum, não é interessante ele colocar o código da lente, nem o código do cliente. Aí você, programador, vai ter que bater cabeça para poder facilitar essa inserção nessa tela aqui, né, no cadastrar dessa tela, essa facilidade para atendente, vamos supor assim. Porque assim, fica um pouco, não fica muito legal eu ter que pegar o código do cliente, lá na lista de clientes, por exemplo, copiar, colar aqui, aí depois lá na lista de lentes, pegar o código da lente que eu quero cadastrar aqui, né, na receita, né, copiar o código aqui, preencher os demais campos e depois clicar em salvar. Vai dar certo se eu fizer assim? Vai dar certo, vai salvar, vai dar para fazer relatório de boa. Só que
tu vai perder muito na usabilidade, entendeu? Porque assim, ó, o tempo que o cara, que é atendente, desperdiça de sair de uma tela, por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma receita de um óculos. Aí, como é o nome o código do cliente tal? Aí eu vou ter que vir para uma outra tela, pesquisar aqui quem é o cliente, o código do cliente, né? Que no caso deveria estar aqui o campo, né? Aí, pô, beleza, é o fulano aqui. Aí eu vou pegar o código do cara, eu dou um Ctrl+C, volto para a tela de receita e colo aqui, dou um Ctrl+V, né? Colo. Não fica uma coisa muito legal, entendeu? Não fica, cara. Não fica, não fica. Vai funcionar? Vai funcionar. De boa, sem boa. Mas não fica usável, não fica a questão da usabilidade, da intuitividade, deixa a desejar, entendeu? O certo era que quando eu clicar aqui, ó, em cima desse campinho de texto, era para abrir uma tela modal com esse gridzinho aqui. Aí eu selecionasse pelo nome, ó, sei lá, o Augusto, dava um clique nele aqui, automaticamente essa tela modal sumiria, o nome Augusto iria aparecer aqui, mas quando eu fosse salvar, iria salvar, na verdade, era o código do Augusto. Aqui, essa interface gráfica, para aparecer o nome do Augusto, esse input texto aqui, é só para facilitar a vida do funcionário, do usuário comum, entendeu? Aí, nesse caso aqui, vai estar acontecendo a relação, né? A relação de um para muitos, tanto do cliente como da lente. E também do colaborador, que é o funcionário. A mesma situação, é tudo a mesma coisa. Você vai ter que pensar numa forma a nível de código, né? Aí eu estou falando nível de código, não uma forma de facilitar essa inserção aí. Certo? Alguma dúvida? Não. Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, deixa eu não esquecer, já estamos aqui no gatilho. Para vocês da disciplina de implementação do projeto web, vocês, além de construir esse documento de requisitos que eu já passei para vocês, além disso, agora vocês terão que criar o diagrama de banco de dados do sistema de vocês, entendeu? Aí vocês podem escolher a ferramenta que vocês acharem mais interessante. Essa aqui, que a gente já utiliza na faculdade, ela é muito boa. Já dá para resolver o problema. Então, já fica como atividade. Depois que vocês me entregarem isso, já vou logo adiantando para vocês, que vocês irão criar o projeto de telas, o protótipo do sistema de vocês, dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tela de login, tela principal, cadastro de cliente. Aí vocês vão desenrolando aí o layout de vocês. Aqui vai ser um dos trabalhos aí para aquela prova de vocês, se eu não me engano, a prova parcial. Então, já fica essa tarefa. Vou até anotar aqui, ó. Primeira tarefa, documento de requisitos. Segundo, o diagrama de relacionamento. E o terceiro, o projeto telas. Correto? Eu vou só me certificar das datas da avaliação de vocês. Mas já digo de antemão que esses dois vocês já façam e já me enviem até a próxima aula, entendeu? Certo? Certo. Ok. Alguma dúvida aí?
Que não. Qualquer coisa eu te mando mensagem. Pois tranquilo, pois se não tem nenhum... Opa, apareceu aqui o Matheus Araújo aí, ó. Pois tranquilo, galera. Pois eu vou enviar essa gravação para vocês. E qualquer dúvida aí vocês me mandem aí um zap aí, um contato, tá? Tranquilo aí, boa noite para vocês. Valeu, valeu, valeu. Valeu. É, Matheus.